Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Cidinha Campos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Obrigada. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio o projeto de lei número 1542 de 2012, de autoria do deputado Dica, redação final, que cria linha social de transporte hidroviário urbano de passageiros ligando Praça 15 ao Parque Trevo das Missões, do 1º Distrito de Duque de Caxias, ao município de Magé. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 1461-A de 2012, de autoria do deputado Bebeto, que altera a lei 3.486, de 1º de novembro de 2000, modificando os artigos 1º e 3º na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovados. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 217-A de 2011, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis possuírem dispositivo para captação de águas de chuva e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, Maria, como presidência, chama os trabalhos à ordem. O projeto recebeu 4 emendas, retorna às comissões técnicas. Qual mais? Anuncio. Projeto de lei 591-A de 2015, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que cria o programa de inclusão da polpa do fruto da palmeira Jussara nas escolas. Em discussão. Uma vez que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 980-A de 2015, de autoria do deputado Nivaldo Molim, que obriga os hospitais públicos e particulares no estado do Rio de Janeiro a comunicarem às delegacias de polícia sobre os atendimentos realizados em unidades de pronto atendimento de casos de idosos vítimas de agressões físicas. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 475 de 2015, de autoria do deputado Benedito Alves, que autoriza o Poder Executivo a criar nas escolas públicas e particulares do ensino do Estado do Rio de Janeiro programa de esclarecimento sobre a alergia alimentar, seus sintomas, suas consequências, os cuidados a serem tomados e as formas de tratamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 835 de 2015, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que institui a política estadual de barreiras de segurança nas rodovias estaduais e federais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Hoje está difícil. O projeto, para discutir, deputado Zaqueu, mas o projeto recebeu uma emenda e vai sair de pauta. Perdeu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presente projeto, presidente, ele foi apresentado no ano de 2015 para que a gente alerte e leve a obrigatoriedade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e aí essa é a finalidade do projeto, que é instituir uma política estadual de barreiras de segurança nas rodovias estaduais e federal mediante convênio. Esse projeto, inclusive, foi nas discussões que tivemos do aumento de roubo de cargas, esse foi um dos temas centrais lá colocados para que
de fato, o Estado, junto com o governo federal, pudessem fazer barreiras de segurança nas rodovias. Então, entendo que este projeto tem a sua importância, porque ele está buscando atender aquilo que é uma necessidade e que foi levantada nas discussões que fizemos na Comissão de Segurança, junto com a Comissão de Indústria e Comércio. Inclusive, presidente, nós, quando estivemos em Brasília, numa audiência com a deputada Marta Rocha, estivemos lá e esta proposta de barreiras de segurança nas rodovias foi colocada e foi muito bem recebida pelo ministro da Justiça. Inclusive, a Firjan tem um estudo, e estudo esse muito bem fundamentado, que institui cinturão de segurança integrada no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente analisa esse projeto da Firjan, apresentado pelo seu Riley Rodrigues, a gente verifica que, de fato, as nossas rodovias, hoje, sem nenhum controle, o que elas fazem é permitir com que a gente tenha o controle das nossas rodovias, e isso vai impactar positivamente tanto no campo da segurança pública, como no campo do aumento da arrecadação. Porque, além da fiscalização, ter a previsão de você fazer a verificação dos crimes típicos, né, e que são corriqueiros do dia a dia da segurança, como o tráfico de armas, tráfico de drogas, permitirá também o combate à evasão fiscal. E, com isso, tendo instalação de balanças e o controle efetivo das nossas rodovias, há a possibilidade real do aumento da nossa arrecadação. E no momento em que o Estado do Rio de Janeiro vive em crise e que pretende ter medidas para que possa haver a sua recuperação financeira, instituir as barreiras de segurança nas rodovias é um projeto fundamental para que a gente consiga ter aí a segurança pública contribuindo efetivamente com o Estado. E o projeto também permite o convênio das polícias estaduais com a Polícia Rodoviária Federal. E com isso entendo que é uma contribuição efetiva do nosso mandato ao governo do Estado para que a segurança pública possa ser aperfeiçoada, instituindo as barreiras de segurança nas rodovias e, com isso, melhorando a segurança e a arrecadação. Peço aos senhores deputados o voto favorável e quero deixar aqui o meu agradecimento ao deputado Zito, que retirou a emenda, permitindo que este projeto possa ser aprovado no dia de hoje. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, com a retirada da emenda do deputado Zito, em votação. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Presidente, já fiz essa questão de ordem há 2 semanas para Vossa Excelência que preside essa casa. Nós, da bancada do PSOL, apresentamos um impeachment. E esse pedido de impeachment foi arquivado pelo presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, não por Vossa Excelência, por uma atitude unitária, somente do presidente. Pelo regimento da casa, a mesa diretora tem que, na sua primeira reunião, avaliar o nosso pedido de recurso que nós entramos. Então, pergunta a Vossa Excelência, isso já tem alguns meses. Por que a mesa diretora não apreciou, como determina o regimento, o recurso da bancada do PSOL? E quando fará, como determina o regimento? Porque se a mesa diretora, que pergunto isso, se a mesa diretora negar o nosso recurso ao impeachment, este mesmo recurso vem ao plenário conforme determina o regimento da casa. O que não pode, presidente, é o presidente decidir de forma monocrática, a mesa diretora fingir que não tem o recurso, e isso não chegar ao plenário. Não dá para o assunto do impeachment, está em todas as redes sociais, está nas rádios, está nas TVs, e essa casa fingir que não tem um pedido de impeachment, que foi arquivado por quem hoje defende o impeachment. Pela mesma razão.
pelo mesmo motivo. Então, a questão de ordem é quando a mesa diretora vai cumprir o regimento da Casa. Primeiro, Vossa Excelência perguntou se o recurso do senhor, de Vossa Excelência, foi protocolado no dia 14/6. E como a mesa diretora não se reuniu, não... Quando é a próxima reunião da mesa diretora, presidente? Convocada pelo presidente titular. Quando tiver a próxima reunião, será posto em pauta o recurso de Vossa Excelência. Qual foi a data? Não, presidente, tem um erro. Não foi dia 14/6. Vossa Excelência está errado. 14/6 é o ofício que eu fiz perguntando do recurso. Vossa Excelência está lendo a data do meu ofício, questionando a não decisão. O recurso é bem anterior. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, esse é o ofício. Está a mesa diretora, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 3º do regimento interno. Esse é o ofício. A mesa se reunirá ordinariamente, protocolada dia 14/6. Mas, de qualquer forma, está respondida a Vossa Excelência a questão de ordem. Presidente, está aqui a cópia, 30 de maio. Está respondida a questão de ordem de Vossa Excelência. Na primeira reunião será analisada. Como presidente. Não aconteceu a reunião. Presidente, 30 de maio. De 30 de maio para cá, a mesa diretora não se reuniu, é isso? Foi 30 de maio, está aqui a cópia. A mesa diretora, pelo regimento, tem que se reunir toda semana, presidente. Pelo regimento, a mesa diretora tem que se reunir toda semana. Quando será a próxima reunião da mesa diretora, presidente? A presidência vai tratar com o presidente titular e responde Vossa Excelência, se não hoje, na próxima terça-feira. Ok. Pela ordem. Pela ordem, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria aproveitar a oportunidade da questão de ordem levantada pelo meu companheiro de bancada, deputado Marcelo Freixo. Eu tenho feito pronunciamentos aqui, mais ou menos dizendo que parece que essa casa está no mundo da lua. Quer dizer, não está atento às coisas que estão acontecendo. Hoje de manhã, na rádio CBN, quer dizer, o presidente da casa pede exatamente, anuncia que alternativas para resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro é ou o impedimento do governador Pezão, ou então uma intervenção federal aqui. Eu acho que nessa altura dos acontecimentos, nós deputados e deputadas desta casa, deveríamos colocar como essencial e primordial uma discussão sobre esse assunto. Senão as coisas estão acontecendo e a casa parece que está no mundo da lua, parece que não está nada acontecendo. A questão de ordem levantada pelo nobre deputado Marcelo Freixo, quer dizer, nós temos mais de um pedido de impeachment protocolado. Por que esse pedido de impeachment não vem? Agora, o presidente da casa pede, e o que vai acontecer então? Quer dizer, por que o nosso pedido não vem para cá? Há muito tempo, muito bem fundamentado, fundamentação essa, inclusive, com muita similaridade daquilo que foi a fundamentação para que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na apreciação de contas do governador, rejeitasse as contas. Quer dizer, ou seja, e a casa não discute isso. A casa não discute isso. Eu tenho a impressão que se a casa não discutir a partir do dia de hoje sobre a situação do Estado do Rio de Janeiro, é irresponsabilidade da casa. Vamos dizer, porque senão fica jogando tudo a culpa nos outros e a gente não tem nada a ver com o assunto. Isso daqui é o Poder Legislativo tem voz altiva, tem compreensão do que está acontecendo e, portanto, a gente tem que discutir isso, tem que ter uma posição nossa. Gostaria de levar isso, que fosse isso levado em consideração pela presidência dos trabalhos. Presidente, só para dar uma sugestão. Nós sabemos, temos nos informado permanentemente sobre a situação de saúde do presidente da Casa, Jorge Pisciani. Mas é claro que quando ele comparece a uma rede de comunicação para afirmar o que afirmou, não é possível que o restante da casa não tenha possibilidades de conhecer as razões. Então, paralelamente a essa preocupação com a saúde, com a situação conhecida que enfrenta o presidente da Casa, Jorge Pisciani, quero pedir a Vossa Excelência, em homenagem também às intervenções já feitas
pelos membros da minha bancada, para que o presidente Jorge Pisciani, com a maior urgência possível, respeitadas as possibilidades de saúde dele, uma reunião aqui na casa. Uma reunião com as lideranças partidárias, ou com todos os parlamentares, para que nós possamos conhecer. Por quê? Porque o presidente da casa é do mesmo partido do governador. Para encerrar, por favor, deputado. Tem conduzido, ou tem se conduzido, de acordo com aquilo que todos nós, mesmo quem se opõe, todos nós acreditamos que caminhava em sintonia com aquilo que interessava ao Poder Executivo. Mas agora, dá as declarações que deu, através de um meio de comunicação, sem nenhuma consideração ao Poder Legislativo, me parece que é algo que não pode ser acolhido com tranquilidade. Então peço a Vossa Excelência, que vem presidindo a casa, que proponha ao presidente Jorge Pisciani, de preferência, o mais rapidamente possível. Não pode passar de terça-feira. Então pedir a solicitação. A presidência vai dar a questão pela ordem para o deputado, e não vou dar mais pela ordem, só pela pauta, só na pauta, porque senão, ontem nós ficamos quase 1 hora, a partir terminando a pauta, a última pela ordem aqui. Se for questão de ordem, sem problema. Pela ordem, vamos encerrar pela ordem, e aí sim, depois da pauta. Por favor. Presidente, eu também, deputado André Ciliano, serei breve, mas não queria também silenciar, é que falo como vice-líder do PT, porque hoje de manhã nós tivemos realmente um fato político muito relevante, que foi o pronunciamento do presidente desta casa, numa grande rádio, um grande veículo de comunicação, manifestando que as alternativas para o Rio de Janeiro seriam ou uma intervenção federal ou impedimento do governador feito pela própria LERJ. Eu queria, na verdade, endossar e corroborar a intervenção anterior do deputado Paulo Ramos, porque me causou surpresa, porque o presidente Jorge Pisciani, que não está licenciado, mas tem faltado em função do seu tratamento de saúde, eu diariamente pergunto ao Rafael aqui sobre o seu estado de saúde, todos desejamos aqui seu pronto restabelecimento, é óbvio, mas como não está licenciado, eu acho que seria muito oportuno, na verdade seria indispensável, que o presidente do Poder Legislativo Estadual, ele se pronuncie onde ele quiser, mas que ele também se pronuncie sobre esse tema perante os deputados e deputadas desta casa, porque é da mais absoluta gravidade. Claro, recentemente, vou concluir, presidente, recentemente votamos aqui um conjunto de matérias controvertidas do pacote popularmente conhecido como pacote maldade. Numa delas o presidente veio aqui à casa para presidir os trabalhos, foi no dia da votação do aumento da alíquota previdenciária do servidor. Portanto, eu acho que é muito importante, respeitando, evidentemente, seu estado de saúde, mas o mais prontamente possível que ele possa se expressar sobre esse tema diante dos deputados e deputadas para declinar as razões pelas quais ele agora propugna pelo impedimento do governador, o que é muito espantoso. Portanto, eu queria fazer esse endosso à intervenção anterior do deputado Paulo Ramos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Malafaia. Digníssimo presidente, o senhor sabe que eu falo pouco e poucas vezes venho aqui, e eu acho que esse assunto levantado aqui pelo deputado Paulo Ramos merece uma questão de ordem, de solicitar realmente um esclarecimento do nosso prezado presidente. Dada essa declaração, nós temos que ter o embasamento que, na realidade, aqui é um poder que pode tomar decisões dessa monta. Então, eu digo no sentido do impedimento do nosso governador. Essa declaração é muito forte, nós precisamos de ter, peço a Vossa Excelência que leve ao presidente a possibilidade dele realmente, se puder, esclarecer com as lideranças ou os deputados aqui da casa sobre essa posição, porque por que fatos levaram ele a tomar essa posição muito forte e importante para o nosso Estado. Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei 2063 de 2016, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir a semana da exposição de cordeiros no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 2690 de 2017, de autoria dos deputados Gustavo Tutuca e Marcos Vinícius. Confere ao município de Petrópolis o título de capital estadual da cerveja. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto. Um dos autores, deputado Tutuca. Senhor presidente, queria agradecer os meus companheiros aqui pela aprovação desse projeto. Eu acompanhei, não estava presente, mas o debate na leitura da primeira discussão desse projeto de outros deputados que elencaram mais cidades que têm essa vocação para a produção de cerveja, tanto industrial quanto artesanal, que é um grande filão do mercado no momento. Mas a cidade de Petrópolis tem sim se destacado e eu espero que com esse projeto aprovado aqui na Casa, projeto que tem o deputado Marcos Vinícius como coautor junto comigo, que nós possamos incentivar ainda mais a produção na cidade de Petrópolis, mas mais do que isso, chamar a atenção para os outros municípios, que é importante e é um filão a ser explorado da produção de cervejas artesanais, tanto para incrementar a economia do local, mas também o turismo, não só a economia direto da indústria da produção de cerveja, mas também a economia do turismo, que é muito importante. Obrigado, meus pares, pela aprovação desse projeto. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 296 de 2015, autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a transparência e o acesso público aos dados sobre a qualidade ambiental e informações existentes do monitoramento e qualidade do ar, da água nos órgãos e entidades. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saneamento ambiental, favorável. Defesa do meio ambiente, favorável. De economia, indústria e comércio, favorável. De saúde, favorável. Defesa civil, favorável. Servidores públicos, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados André Lazzaroni, Nivaldo Molim, Átila Nunes, Edson Albertassi, doutor Deodalto, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos e Edson Albertassi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, o projeto recebeu uma emenda, retorna às comissões técnicas. Senhor presidente, para dizer, o projeto recebeu uma emenda, mas a importância do projeto é exatamente isso. As pessoas, elas acabam não sabendo a qualidade do ar e a qualidade da água. Muitas vezes os técnicos fazem a forma de disponibilizar, então as pessoas acabam não protestando, acabam não tomando os cuidados devidos para elas, para as suas famílias, de tal maneira que o meio ambiente e a saúde ficam comprometidos. Então a importância desse projeto é garantir exatamente a transparência, para que o meio ambiente seja percebido como base da qualidade de vida e as pessoas possam cobrar, se manifestar e tomar os cuidados para não serem contaminados. Anuncio. Projeto de lei 2677. Vossa Excelência quer declarar voto, deputado? Quero declarar voto, presidente, no projeto anterior meu e do deputado Gustavo Tutuca, que denomina Petrópolis capital estadual da cerveja. Agradecer ao deputado Tutuca pela parceria nesse projeto. Petrópolis já faz parte do calendário estadual do turismo, com a Bauer Fest, que começa na próxima sexta-feira no nosso município, levando para lá mais de 35 milhões em investimentos em recursos para a nossa cidade. E queria agradecer ao Tutuca por essa parceria, ser coautor desse projeto com ele, que é muito importante para a nossa cidade. Cidade essa que o deputado Luiz Paulo já também denominou capital estadual da moda. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, queria parabenizar os deputados Tutuca e Marcos Vinícius, que deram o título de capital estadual da cerveja ao glorioso e imperial município de Petrópolis. No sábado último, deputado Marcos Vinícius, estive em Itaipava, numa bela feira de cerveja artesanal, só de cerveja artesanal. Deguste. E claro que assim o fiz, mas notei que Vossa Excelência não estava presente para que pudesse me honrar com algum copo de cerveja artesanal. Mas seguramente agora no grande evento
nós estaremos novamente lá, porque realmente as boas cervejas do estado do Rio de Janeiro começaram em Petrópolis, pela qualidade da água petropolitana. Porque antigamente a qualidade da água também definia a qualidade da cerveja. Agora, com os tratamentos, se bota as águas praticamente no mesmo padrão. Mas é justo que Petrópolis, que já tem o título da capital da moda, tenha também o título da capital da cerveja. Declaração de voto, senhor presidente. Senador Carlos Osório. Senhor presidente, também eu queria me juntar àqueles que me antecederam e declarar meu voto favorável ao projeto de lei 2690/2017 dos deputados Gustavo Tutuca e Marcos Vinícius, que conferiu ao município de Petrópolis o título da capital estadual da cerveja. Acho que esse título é um título meritório para a cidade de Petrópolis e marca essa cidade com mais um adjetivo e reconhecimento importante. Ela é a capital imperial do Brasil, é uma cidade que representa um polo turístico importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro, é um foco de saber, de ciência, conhecimento, também da indústria da moda, e esse reconhecimento é um reconhecimento justo, porque Petrópolis tem a tradição do Rio de Janeiro na cerveja. As cervejas mais antigas e tradicionais do nosso estado e do nosso país nasceram em Petrópolis, como outras nasceram em Teresópolis, e eu acho que esse reconhecimento é importante. É importante lembrar que o Rio de Janeiro é líder no Brasil e na América do Sul na produção de cerveja. Essa é uma grande indústria do nosso estado e é importante que Petrópolis receba esse título, mais um motivo para que Petrópolis seja visitado por todos os cariocas fluminenses, brasileiros e também estrangeiros. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável. Deputado Paulo Ramos, para a declaração de voto desse Senhor tamanho. presidente, quando aprovei aqui, deferindo a Teresópolis o título de capital estadual do montanhismo, o deputado Anderson Nogueira veio aqui ao microfone manifestando um certo ciúme, porque entendendo que Nova Friburgo deveria também ostentar esse título. Agora, vem o deputado Marcos Vinícius com o deputado Tutuca, fazendo justiça a Petrópolis, a capital estadual da cerveja. E eu quero manifestar igual ciúme, entendendo que Teresópolis também merece esse título. Então, para deixar esse registro, mas votando favoravelmente. Ciúme por ciúme, eu peço também que Petrópolis seja a capital do montanhismo. Que eu fiz muito a travessia Petrópolis-Teresópolis, deputado. Vamos para a pauta, vamos votar. Só para deixar claro, né? Eu, inclusive, na Comissão de Assuntos Municipais, na semana passada, eu fiz essa fala, né? Nova Friburgo hoje é o maior produtor de cerveja artesanal do estado do Rio. Isso, sem dúvida alguma. Petrópolis se destaca pela questão da boêmia, pelas cervejas mais históricas. Acho eu que, por mais que mereça o título, parabéns aos deputados e a Petrópolis, assim como o montanhismo em Teresópolis, mas a cidade mais serrana dos municípios da Serra, sem dúvida alguma, é Nova Friburgo. O melhor frio do estado do Rio e um dos 5 municípios turísticos com menores temperaturas do Brasil. A defesa de Nova Friburgo, ela é até desnecessária, porque a própria cidade já tem todos esses atributos. Obrigado, senhor presidente. Anuncio o projeto de lei 2677/2017, de autoria dos deputados Figueiredo e Dionísio Lins, que fica incluído no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o Dia do Advogado Criminalista. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Paulo Melo. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Vanessa, como estão aprovada em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 424/2017, de autoria do deputado Luiz Martins, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Augusto Lopes de Almeida Ribeiro. Parecer da Comissão de Normas Externas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Vanessa, como estão? Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 468/2017, de autoria do deputado Tio Carlos, concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao doutor Jabes Rodrigues Vieira. Parecer da Comissão de Normas Externas e Proposições Externas, favorável, relator Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão.
aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 469/2017, autoria do deputado Anderson Nogueira, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor César Nami. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa de número 218 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a criação da delegacia de polícia na estrutura da Polícia Civil no bairro Columbandê, no município de São Gonçalo. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator Marcos Abraão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Requerimento número 290 de 2017, de autoria do deputado Edson Albertas, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para a entrega de medalha Tiradentes e seu respectivo diploma a MK Music. Parecer da mesa diretora, favorável, relator deputado Marcos Vinícius. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa seguinte, requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ontem, deputado Paulo Ramos deu entrada, senhor presidente, deu entrada na mesa com o pedido de urgência para o senhor colocar em pauta o PL 2317 de 2016, que é um projeto iniciado pelo deputado Paulo Ramos e conta com a assinatura de mais de 50% do plenário, que diz respeito à anistia aos bombeiros que foram punidos no período recente pelas manifestações justas em relação a todas as mazelas que sofrem os funcionários públicos. Então, queria pedir ao senhor para botar na pauta da semana que vem. É possível, senhor presidente? A presidência já falou com a assessoria que já se comunicou com o presidente. Estamos só esperando a autorização para botar na pauta. Mas se o Vossa Excelência apadrinhar esse desejo de metade do parlamento, o presidente efetivo será sensível. O senhor hoje é um homem muito forte na Assembleia Legislativa. Te manda, mas ninguém obedece, deputado. Sobre a mesa seguinte, requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 906 de 2015. Deputada Zeidan, senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requerimento requer a inclusão na ordem do dia do PL 1792 de 2016, deputada Zeidan, senhores que aprovam, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2877 de 2017, deputado Samuel Malafaia, que declara, o Anderson vai ficar com ciúme, hein? Que declara a cidade de Nova Friburgo como a Suíça brasileira. Senhores que aprovam, como estão, aprovado. Inclusão na pauta do projeto de lei 603 de 2015. Deputado Milton Rangel, senhores que aprovam, como estão, aprovado. Ainda há requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2317 de 2016, deputada enfermeira Regiane. Senhores que aprovam, como estão, aprovada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o novo deputado Tio Carlos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, fico bastante preocupado e ocupando essa tribuna e não entendendo aonde o governo do PMDB quer levar o nosso Estado. Cada dia parece que nós estamos aí fazendo uma analogia com uma criança soltando pipa. Uma hora o vento bate para um lado, para o outro, e eu não sei mais o que falar. As pessoas, hoje, todos aqui, os deputados, meio preocupados, nós aqui debatendo. E aí, viu a entrevista, viu o depoimento do presidente, a entrevista do presidente, e os fatos colocados pelo presidente Pisciani, eu ainda fico assim um pouco surpreso, porque eu já não entendo mais, deputado doutor Julianelli. Nós aqui, esta casa tem dado todo o respaldo para tentar fazer com que esse Estado, pelo menos, consiga passar desse momento tão traumático, onde os servidores, infelizmente, continuam sem receber,
E aí, quando a gente consegue avançar 1 metro que seja, daqui a pouco a gente retrocede 50 quilômetros. Então a minha fala é uma fala que já não sei mais o que falar. Porque não é possível, estávamos aqui outro dia debatendo, o presidente Pisciani presidiu a sessão, nós tivemos uma posição contrária à posição do PMDB, do próprio governo, fomos derrotados, mas, inclusive com a fala de alguns membros aqui, como foi o deputado André Correia, dizendo que quem se opôs era covarde, me lembro dessa situação, e que aquela votação era histórica, porque finalmente o Estado seria socorrido pelo governo federal. E o que o governo federal vem fazendo, tem cada vez mais, deputados, colocando o nosso Estado no mais estágio de... já passou do CTI, continua sangrando. E o que o presidente Temer faz? Deixa de socorrer o governo do PMDB. O governador Pezão, tive até a oportunidade de dizer, e agora, governador? Ele falou, deputado, agora nós vamos poder governar. Todo esse esforço, aonde está sendo sacrificado o servidor público, sim. O aumento da alíquota de 11% para 14%, com justificativa que aí o governo federal poderia socorrer o nosso Estado. E o que a gente tem visto é que parece que o senhor Temer, presidente da República, quer que o nosso Estado acabe. Não dá mais para esperar. Os servidores estão 2, 3 meses sem receber 13º. E o que a gente tem que falar? A gente depara com o movimento do MUSP e eles, mas vamos ver se agora a coisa vai acontecer. E somos surpreendidos. De novo, agora tem mais uma matéria, só vai ter o socorro depois da votação do teto. E hoje, quando o presidente Pisciani, e aí não sei qual foi o rompante, mas ele disse claramente que não tem mais solução. A solução é o impeachment, a solução é a intervenção. Eu já quero dizer, senhores deputados, que a gente realmente está ficando bastante desacreditado. Porque à medida em que nós que estamos aqui, fazemos parte do parlamento, decidimos as leis do nosso Estado e a gente já não sabe mais nada. Infelizmente, o presidente hoje, quando se pronunciou, ele, não sei se é a opinião dele, mas ele foi muito direto, com frases muito fortes, dizendo da incompetência do senhor governador Pezão para gerir esse Estado. Ora, senhores deputados, companheiros, isso é muito grave. Então eu aqui, eu me inscrevi para falar sobre outro problema que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que mostra também, aí eu não sei se é inexperiência, não quero nem dizer incompetência, porque são 6 meses de governo. O prefeito Crivella, Marcelo Crivella, está realmente também bastante atrapalhado, porque mostra que, eu não sei se inabilidade política não é. Ele que passou acho que quase 2 mandatos, né? Parece 12 anos, ou 14 anos como senador da República, tramitou bem na esfera legislativa, mas hoje no Executivo ele tem que entender uma coisa, ele precisa ouvir. Deputado Gilberto Palmares, eu estou há 6 meses pleiteando uma agenda com o prefeito da minha cidade. Eu, parlamentar, que fui vereador, e durante 6 meses fala com a secretária A, B, C, D, liga para Brasília, porque a secretária... Eu não consigo uma agenda com o prefeito da minha cidade. Já deparei com ele em algumas agendas, mas a nossa agenda é justamente para se colocar à disposição e tentar colaborar. O que aconteceu nas últimas 48 horas, as chuvas na nossa cidade, a inabilidade, não só nas palavras, porque às vezes eu vi aqui alguns pronunciamentos ridicularizando a entrevista do secretário de Conservação, Rubens Teixeira. Eu não vou nesse viés, não. Algumas pessoas têm mais facilidade de usar as palavras, mas enfim, o que mais me surpreendeu não foi a inabilidade com as palavras, mas foi o desconhecimento, deputado Gilberto Palmares.
É isso que me preocupa, pois não, uma parte, Vossa Excelência. Eu queria saudar a fala de Vossa Excelência e dizer o seguinte: é absurdo que o prefeito de uma cidade importante, como é a capital, a cidade do Rio de Janeiro, não tenha tempo para ouvir um ex-vereador e um deputado com base eleitoral na cidade do Rio de Janeiro, independente de haver concordância, independente de ser levantada uma questão que ele possa vir a aceitar ou não. E eu pego o gancho, carona na fala de Vossa Excelência, que eu queria que nós dois nos tomássemos, também cobrando da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma discussão que está me preocupando muito. Eu ouço jornais dizerem que está em curso, de parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, um processo para aumentar o IPTU. Aumentar o IPTU com o argumento de que há um conjunto muito grande de imóveis que são isentos e que não deveriam ser, ou que o valor venal está muito abaixo do valor de mercado. E aí me preocupa, eu vou falar de uma comunidade que Vossa Excelência também conhece, teve votação, tem apoiador lá, que é a comunidade do Morro da Formiga, onde nós vemos lutando há 2 anos para corrigir uma injustiça, que foram imóveis que há 16 anos eram isentos de IPTU, e agora, desde o final do governo Eduardo Paes, estão recebendo a cobrança de R$ 1.600 de IPTU. A expectativa, até porque alguns apoiadores do atual prefeito Crivella também criticaram essa medida, era de que fosse aberto um processo de debate para corrigir. Nós temos procurado, tivemos na Secretaria de Urbanismo, conversamos, apresentamos dados e informações provando a incorreção desse absurdo que algumas comunidades estão sofrendo e nada. E agora o receio é maior porque o discurso é de aumentar o IPTU. Então eu aproveitei e agradeço a parte, estou aqui propondo que nós dois nos tomemos nessa luta para buscar uma interlocução efetiva, cobrar com a Prefeitura do Rio de Janeiro essa discussão sobre a problemática dos IPTUs. Obrigado, senhor deputado. Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência. Presidente, já vi que meu tempo acabou, mas só me permita concluir no final, exatamente dizendo o seguinte: prefeito Crivella, o senhor é prefeito da minha cidade, da cidade que moro, que meus filhos convivem, e nós precisamos juntos somarmos. E é nesse sentido que eu faço. Nesse momento, onde eu vejo, por exemplo, parte da cidade sofrendo com alagamentos, com situações que, enfim, a chuva realmente foi demais, mas nós precisamos somar nesse aspecto. Estou aqui fazendo esse apelo porque, volto a dizer, não é certo com que muitas pessoas, às vezes, só vejam as coisas erradas. Sei da intenção de Vossa Excelência, mas peço exatamente que a gente possa desenvolver um plano de ação para lutarmos juntos, com o meu mandato à disposição, para colaborar, para resolver pleitos como foi colocados aqui pelo deputado Gilberto Palmares. Amanhã, quer dizer, não terei a oportunidade de pronunciar, mas na terça-feira, presidente, irei concluir, porque afinal de contas eu sei que tem outros companheiros inscritos para falar. Então, de novo, eu peço a oportunidade, primeiro, que o presidente Pisciani possa nos, nesta reunião, abrir de forma muito clara o que levou a ele esse pronunciamento tão contundente, porque afinal de contas, todos nós aqui, parlamentares, precisamos caminhar em sintonia para que possamos salvar o nosso Estado. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Paulo Ramos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é claro, senhora Presidente, que nós temos que, mesmo rapidamente, tratar aqui da manifestação, através de uma estação de rádio, do presidente desta casa, deputado Jorge Pisciani. Principalmente considerando o fato de termos milhares e milhares de servidores, ativos, inativos e pensionistas, que não estão recebendo seus salários, proventos e pensões. Milhares de servidores públicos passando por uma situação antes inimaginável, especialmente aqueles que ainda, além da própria família, ainda se responsabilizavam pelas famílias dos filhos, dos netos. É uma situação muito dramática.
Quando o presidente do Poder Legislativo vai para uma estação de rádio e faz as afirmações que fez em relação ao governador do estado do seu próprio partido, quando denuncia praticamente a representante do governo federal, secretária do Tesouro, pelos arrestos que fez, em sendo o presidente da República, mesmo que golpista, do próprio partido, do presidente desta casa e do governador do estado, quando fala ou intervenção ou impeachment, como ficam aqueles que estão aguardando uma solução para um direito elementar: salários, proventos e pensões. Atrasados por 2, 3 meses, sem falar no 13º não recebido. Nós temos servidores públicos morrendo de fome. Nós temos servidores públicos caminhando para o suicídio. É uma situação desesperadora. Portanto, eu entendo e acredito que deva ser uma reivindicação de praticamente todos os parlamentares que o presidente desta casa nos deve uma explicação, que ele possa avaliar seu estado de saúde, mas aqui comparecer para uma reunião serena, de modo a que possamos conhecer a motivação. Porque o presidente mesmo antes afirmara que só votaria as mensagens do governo se o salário dos servidores estivesse em dia. Votações foram feitas com salários atrasados. Aliás, penalizando o servidor, como se o servidor fosse o responsável pela crise, e penalizando a população com a precarização de serviços públicos os mais relevantes, na educação, na saúde, na segurança, na assistência. Então, não podemos de forma alguma nos conformar, não podemos aceitar que esta casa não tenha, pelo menos, ou não mereça o respeito e a consideração de receber as informações que são devidas para que uma avaliação seja feita de modo a definir os rumos do estado do Rio de Janeiro, reivindicando, aliás, a manifestação do presidente atende às reivindicações da oposição, intervenção federal ou impeachment. E aí como fica a base do governo? Integrada pelo próprio presidente da casa. Então, não podemos de forma alguma deixar de esperar esta consideração que nos é devida. Mas venho também, senhora presidente, a esta tribuna. São tantos os problemas no Brasil e aqui no estado, mas eu venho manifestar o meu apoio à República Bolivariana da Venezuela. A revolução que foi liderada pelo comandante Chávez e que agora é conduzida a duras penas pelo presidente Maduro. Não é simples romper com o capitalismo mundial, não é simples afirmar a soberania de qualquer país, ainda mais depois de anos e anos de dependência e de sofrimento da população. Então eu venho a esta tribuna dizer que há hoje uma manifestação na Central do Brasil para divulgar que o presidente Maduro está procurando agora a verdadeira saída para o povo venezuelano, convocando uma Assembleia Popular Constituinte, a participação de toda a sociedade. O povo é que precisa definir o rumo de todos os países. Nós falamos aqui da República Bolivariana da Venezuela, que com a força do povo há de encontrar o seu verdadeiro caminho, o caminho do socialismo. Quero, portanto, pedir a Vossa Excelência
que publique nos anais, como parte deste pronunciamento, o artigo publicado no jornal Dia de ontem, 21/6/2007, o artigo intitulado "O Processo Popular Constituinte da Venezuela", de André de Paula, advogado da FISP e membro da Anistia Internacional, onde ele manifesta o mais completo apoio, e um apoio esclarecedor, à condução dos destinos da Revolução Bolivariana e Socialista na Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado Gilberto Palmares. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, eu ocupo a tribuna, deputado Valdec Carneiro, Pedro Augusto, doutor Julinho Anelli, os deputados ali da bancada do PSDB, Luiz Paulo, Osório e Lucinha, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para fazer uma proposta, senhora presidente. Porque todos estão se pronunciando em cima da fala do presidente de direito e de fato da casa, porque o deputado Pisciani, publicamente tratando da sua saúde, mesmo cuidando da sua saúde, não abdicou de presidir a casa. Quem, inclusive, organiza, direciona o funcionamento da casa e da pauta é o deputado Pisciani. Tanto que, quando teve uma votação central para o governo, mesmo com os problemas de saúde, ele sentou na cadeira de presidente, presidiu. Então, é natural, é correto que todos, em cima da fala do deputado Pisciani, que coloca essa alternativa impeachment ou intervenção, queiram debater. Mas as sinalizações de que essa casa precisa debater com muito mais profundidade, e não só debater, se posicionar com relação ao quadro do Estado, já vem colocada há mais tempo. Eu digo aqui, deputado Julianelli, não foi uma fala com tanta contundência, mas o vice-governador do Estado, também uma figura pública antiga, já foi ministro de Estado, já foi senador, colocou um artigo no jornal de grande circulação e enviou a cópia desse artigo para todos os gabinetes de deputados, com uma posição em 80% dissonante com a posição que o governo do qual ele faz parte toma conta. Parecia, se tirasse ali a assinatura e o primeiro parágrafo, parecia um texto escrito por um deputado de oposição na casa, porque ali está dito que a solução para o quadro da crise econômica do Rio de Janeiro não passa, embora ele considere importante, pelas medidas do plano de recuperação fiscal, mas passa por mudar a cobrança do ICMS do petróleo, que hoje é feito no destino, passando para a origem, mas passa por cobrar com mais firmeza as compensações da Lei Candir. E ele foi mais longe, ele disse que tem que discutir, inclusive, a alteração da divisão do Fundo de Participação do Estado, porque ele considera que o Rio está discriminado. Então, parece um troço que está virando de cabeça para baixo. Exatamente o partido político, ou os partidos políticos, como é o caso do PMDB e do próprio PP, que dão sustentação ao governo estadual, que aqui propõem e votam medidas que arrebentam ainda mais com os servidores públicos, aumentaram, por exemplo, a alíquota previdenciária de 11% para 14%, aprovaram aqui a alienação das ações da SEDAI, mesmo eles agora reconhecem publicamente que todas essas medidas aumentam o desespero da população do Rio de Janeiro e não equacionam em nada a crise do Rio de Janeiro. Mas eu acho, senhora presidente, que é pouco, deputada Lucinha, os deputados dos partidos de oposição ocuparem a tribuna e cobrarem esclarecimento. Cabe aos deputados e deputadas de oposição
se posicionarem propondo o que acham mais adequado para o Rio. Passou da hora de a gente simplesmente negar e votar contra o que é proposto pelo governo do Estado. Negar e votar contra a privatização da SEDAI. Negar e votar contra o aumento da alíquota de 11% e 14%. Nós precisamos ir aos atores importantes do Estado do Rio de Janeiro e a população, colocando o que a gente tem de proposta para efetivamente equacionar a crise do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, acho um absurdo que num quadro de crise como esse, os empresários de transporte continuem se beneficiando de um artigo da Constituição do Estado que dá a eles o monopólio da comercialização do Vale Transporte, deputada Lucinha. O Estado deveria ele assumir diretamente isso, melhorando a questão para os trabalhadores e buscando receita para o Estado. É um absurdo que o bilhete único seja operacionalizado pela FETransport. O Estado paga a FETransport, a Rio Par, para administrar um sistema que é dele, de um programa dele, e que devia estar gerando dinheiro para ele. E nós devíamos fazer um movimento que relacionasse. Aliás, a bancada do Partido dos Trabalhadores pretende, a semana que vem, sem de forma nenhuma se pretender dona da verdade, sem de forma nenhuma achar que as propostas que se vai apresentar são exclusivamente delas, é fruto de uma discussão de muita gente, pretende, a semana que vem, apresentar um documento com um conjunto de propostas relacionadas a tirar o Rio de Janeiro da crise. E o que eu queria aqui propor publicamente é que os deputados de oposição, os partidos que são oposição ao governo do Estado, o deputado Júnior Mendes, sem abrir mão de forma nenhuma das suas especificidades, das suas diferenças, se sentem, se reúnam, debatam profundamente, de forma articulada e coletiva, o quadro do Rio de Janeiro e tentem construir uma pauta comum de enfrentamento da crise. Está claro, são os próprios representantes do governo que a gente já passou da hora de ser mais firme com o governo golpista Temer, que só põe o pé no pescoço do Rio de Janeiro e agrava a situação de desespero do Rio de Janeiro, e ele tem responsabilidade de colocar recursos aqui. Cadê a obra do Comperge, que podia ser retomada mesmo parcialmente, gerando empregos? Cadê a medida que ele tomou, alterando as medidas que exigiam conteúdo nacional em vários aspectos de contratação da Petrobras, que são fundamentais para o setor naval aqui do Rio de Janeiro? E as próprias questões que estão mais faladas aqui, elas vão em ritmo de tartaruga, porque o governo federal não tem vontade política, não tem interesse que elas sejam implementadas. Então eu ocupo a tribuna, senhora presidente, para dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores, que é uma bancada pequena aqui nessa casa, nesse momento ela é composta de 3 deputados, pretende apresentar ao debate, na próxima semana, um conjunto de propostas que entendemos serem fundamentais para efetivamente buscar tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise, mas na ótica dos trabalhadores, deputada Lucinha, na ótica dos interesses da população da Zona Oeste, que sofre e que Vossa Excelência conhece bem. E a segunda questão é que nós estamos dirigindo diretamente aos partidos que se colocam como de oposição ao Estado. Deputado Julianelli, da Rede, deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, os deputados do PSOL, os deputados do PSDB, que têm se colocado, mesmo apoiando o governo federal, mas contrário às medidas do governo estadual, deputados isoladamente de várias bancadas, que têm votado contra as propostas do governo. Nós entendemos que seria importante que todas essas bancadas, o PDT, do deputado Júlio Mendes, do deputado Luiz Martins, da deputada Cidinha Campos, uma das maiores bancadas da casa, seria importante. Nós temos responsabilidade em levar a população de forma mais clara, mais coletiva, as proposições com algum nível maior de articulação que nós entendemos. Porque não será esse governo
do Estado e os partidos que lhe dão sustentação, mesmo agora reconhecendo que várias proposições da oposição que são as proposições que vão assumir que eles estão presos de forma umbilical ao governo golpista Temer. Eu não entendo se o governo do Estado, o vice-governador, por exemplo, é a favor de que o ICMS do petróleo passe a ser cobrado na origem, por que não se dirigem à população, não buscam os atores que têm articulação com eles para se discutir? Não venham com a história de dizer que é muito difícil, tudo é difícil, mas mais difícil é continuar vendo a situação do Estado do Rio de Janeiro se agravando cada vez mais, o desespero aumentando, a população de rua aumentando, alguns indicadores de saúde piorando a olhos vistos, como a questão de tuberculose, o desemprego está crescendo no país, mas é preciso que a gente diga o seguinte: está crescendo mais no Estado do Rio de Janeiro. O número de perda de vagas formais de trabalho tem decrescido, tem sido queimado muito mais no Estado do Rio de Janeiro do que em outras unidades da Federação. Implica que tem questões da cidade do Rio de Janeiro. Então eu queria concluir, senhora presidente, dizendo o seguinte: está aqui, em nome da liderança do PT, sugerindo, colocando ao debate a necessidade de que os partidos de oposição com representação na casa busquem se reunir de forma articulada. Pode ser que dessa reunião saiam algumas coisas e não saiam outras. Nenhum partido vai impor camisa de força nem ditar nada a outro. É um debate democrático, é um debate respeitoso. Mas não dá simplesmente para a gente ocupar a tribuna e cobrar de quem quer que seja, que esteja se pronunciando publicamente e que esteja vinculado ao Estado. Não se pronunciando publicamente, mas é preciso que nós nos pronunciemos publicamente de forma articulada, de forma coletiva. Partidos políticos que têm representação nessa casa e que são de oposição, principalmente aqui no Estado e no Brasil, têm expressão também e responsabilidade com a sociedade de todos eles, o PT, o PDT, o PSOL, a Rede, o PCdoB. E eu acho que a sociedade até esperaria de todos nós uma preocupação maior em que houvesse articulação. Então eu levanto esse debate aos colegas, né? Semana que vem apresentaremos à população um conjunto de propostas ao debate, eu repito, propostas ao debate, com medidas de relação com a União, com medidas relacionadas ao transporte, de enfrentamento aos barões de transporte, com medidas de cobrança de retomada de algumas obras públicas fundamentais. Conclua, deputado. Eu concluo, senhora presidente. Medidas que nós achamos que são as medidas efetivas para enfrentar a crise do Rio de Janeiro. Mas, acima dessa proposta, o que eu estou aqui sugerindo e propondo como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores da Casa é que nós promovêssemos o encontro com todas as bancadas de partidos de oposição para tentarmos discutir uma posição comum de enfrentamento à crise do Rio de Janeiro. Próximo orador, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, deputada Fatinha, senhores e senhora deputada Lucinha, nós não podemos deixar de analisar a crise institucional que vivemos nesse dia de hoje no Estado do Rio de Janeiro, função de uma entrevista, deputada Lucinha, que o presidente da Casa, Jorge Pisciani, deu à Rádio CBN numa posição dura e crítica à gestão do governo Pezão. Foi uma entrevista que se assemelha aos discursos que aqui já fazemos, críticos ao desgoverno que aí está. Mas nós da oposição temos esse dever, né,
de analisar o comportamento desastroso que tem o governo Pezão, que botou como meta estratégica punir o funcionalismo público para justificar a crise que ele está vivendo. Agora foi um atrito de um chefe de poder, ambos do PMDB. E cá entre nós, a base de sustentação do governo não é uma base de sustentação sólida em torno do governador. É uma base de sustentação sólida em torno do presidente da casa. Esta que é a verdade. Ora, o Tribunal de Contas, ao analisar as contas do governador Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles, porque ambos governaram o Estado em 2016, propôs no voto que as contas fossem rejeitadas. Cabe ao Poder Legislativo homologar ou não o que sugere o Tribunal de Contas. Mas antes de vir a plenário, tem que as contas passarem pela Comissão de Orçamento, composta de 7 membros. Nas contas de 2015, deputada Lucinha, já estava claro o desastre que foi a gestão do Pezão. Em nome da nossa bancada do PSDB, composto por Vossa Excelência, deputada Lucinha, pelo deputado Osório e pelo deputado Silas Bento, nós apresentamos um voto escrito pela rejeição das contas. Fomos acompanhados, neste voto divergente, pelo deputado Conte Bittencourt. Perdemos lá de 5-2, deputado Gilberto Palmares. Veio a plenário este ano, e já não me lembro o placar. Foi algo como 30 e poucos a 20. Bom. Mas, naquela oportunidade, as contas de 2015 tinham a parecer pela aprovação do Tribunal de Contas. Agora, no dia de hoje, na reunião da Comissão de Orçamento, que foi de 13 às 15 horas, deputado Osório, o deputado presidente, Paulo Melo, e não fazia parte da pauta, designou o deputado Edson Albertassi relator da matéria. E ainda mais, disse que o prazo, como prevê o regimento, é de até 60 dias contado da data do recebimento. Extingue-se em 1º de setembro, mas é até. Mas que se o relator, que pede pauta ao presidente, pedir amanhã, ele convoca uma extraordinária. Se pedir em julho, ele convoca uma extraordinária pedindo ao presidente, porque a extraordinária é o presidente que tem que convocar. Mostrando que quer dar celeridade a essa votação. Ora, então, a hipótese, e nós, em nome da bancada do PSDB, apresentaremos, deputada Lucinha, um voto na Comissão de Orçamento pela rejeição das contas. É inaceitável. Foi estourado o limite de gasto de pessoal do conjunto das contas de governo, isto é, somando todos os poderes. O limite era 60%, foi 72%. O limite do executivo era 49%, gastou-se 62%. Não cumpriu o teto mínimo constitucional da saúde, que é 12%, gastaram 10,4%. Não cumpriram o teto constitucional dos gastos com a FAPERJ de 2 pontos percentuais. Ainda fizeram uma lambança no Fundeb. Ora, diante disso,
acho que o relator terá que ser quase mágico para querer dar um voto favorável, né? Mas, na política, muitas coisas são possíveis. Nós estaremos lá para fazer o enfrentamento. E se o projeto for rejeitado lá, é sinal que o vento mudou. Né, deputado Giovanelli? É sinal que o vento mudou. E se vier rapidamente, porque votado na comissão, em 72 horas o presidente pode botar em pauta aqui. Votado aqui, se as contas forem rejeitadas, de imediato está inelegível o governador e o vice-governador. E fica caracterizado o crime de responsabilidade, que é a base, é o fundamento legal para se pedir o impeachment, para dar andamento aos pedidos de impeachment. E são 3 que existem nessa casa. Da bancada do PSDB, assinado por mim, por Vossa Excelência, deputada Lucinha, deputado Osório, deputado Silas Bento. Existe o pedido da bancada do PSOL, existe o pedido do MUSP. Então, 3 pedidos de impeachment já tem na casa. Então, essa é uma hipótese que passa a ser bastante relevante. Até porque o presidente, na entrevista, afirmou que tinha 2 soluções para o Pezão. Ou a intervenção federal, ou o impeachment. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi. Bom, será que isso tem saída? Seguramente alguns bombeiros entrarão em ação. Mas nós não somos bombeiros. Nós somos oposição. E conta que está rejeitada pelo tribunal, tem que manter a rejeição aqui no plenário. Então, essa é a nossa posição. Então, vejo que o governador, ele só tem uma saída. É fazer com que o governo federal acate o pedido para ele assinar o termo do ajuste fiscal sem o teto do gasto. Porque se isto não acontecer, no meu entendimento, ele terá que ir para casa. Porque ele quis, e não fazia parte da lei federal, deputada Lucinha, passar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Não fazia parte da lei complementar federal. E com isso, levou aos poderes aumentarem a contribuição patronal de 22% para 28% a partir do ano que vem. E a contribuição patronal conta como despesa de pessoal. Quer dizer, bota todos os poderes na mesma guilhotina que já está o executivo. E manda para essa casa um projeto de lei sobre teto de gasto que visa, que é uma provocação aos poderes. Porque a emenda constitucional, já lhe dou a paz, deputado Gilberto, a emenda constitucional federal, que estipulou o teto do gasto, ela é simples. Ela pega a despesa primária liquidada do exercício anterior e corrige pela inflação do INPC. A contazinha é fácil, né? A daqui, e a lei federal não pede isso, vem 2 hipóteses. Ou você vai corrigir a despesa primária liquidada, despesa primária liquidada, pela variação de 2 anos do INPC, 2015 e 2016, ou pela variação da receita corrente líquida de 15 e 16. A receita corrente líquida de 15 foi maior do que a 16, porque em 2015 entrou 7 bilhões de depósito judiciário, e em 16 só entrou 2 bilhões e 900 do governo federal para as Olimpíadas.
Ora, então qual é que vai ser a correção? Se 15 é maior que 16, não tem correção. Então, novamente, você está punindo os poderes com isso. Então fizeram uma armadilha que, no fundo, o próprio governador se enredou. Concedo a parte a você, e depois concluo, senhora. Extremamente rápida, deputado, concordando com 95% da sua intervenção, mas cabe sempre a pergunta. Vamos supor, por hipótese, que a situação se agrave tanto que seja inviabilizada a continuidade do governador Pezão e que ele sofra o impeachment. Esse é um debate que está aí colocado até pelos seus apoiadores. Mas eu ouso sugerir, sem nenhuma pretensão de que nós tenhamos o condão de resolver isso, que os vários partidos de oposição aqui na Casa, que têm contradição com o projeto de recuperação que tem sido proposto pelo governo, tentem se reunir e também até discutir, porque cabe também, eu acho, a gente que tem negado e votado contra as propostas do governo, ser mais incisivo na minha leitura e mais organizado na apresentação de ideias para a superação da crise do Rio de Janeiro. Então, nós estamos sugerindo aqui, modestamente, realmente, que todos os partidos com bancada de oposição na Casa tentem se reunir e dialogar. Deputado Gilberto Palmares, eu acato a sua sugestão, mas queria lhe informar que nós já estamos com essa atitude desde 2015. 2015, fizemos um ofício do secretário de Fazenda com um rol de propostas que posso dar a Vossa Excelência nesse sentido. Quando a gente votou a LOA de 16, apresentamos a emenda na bancada do PSDB com um elenco de propostas de como sair da crise, que não seja as propostas de guilhotinar o servidor público. Então, a gente tem também sido propositivo, mas é que, na verdade, não existe mais nenhum diálogo entre executivo e legislativo. Não existe mais nenhum diálogo. Bom, mas, senhora presidente, era necessário fazer essa análise, porque é o tema do dia, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador, deputado Julianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Deputada Fatinha, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Nós aqui estamos nos revezando nessa tribuna para tratar exatamente do grande assunto em pauta, que é a entrevista do presidente dessa casa, deputado Pisciani. E eu começo a minha fala chamando a atenção para alguns pontos extraídos dessa entrevista. Alguns pontos. Há uma constatação de uma pessoa que se elegeu, mas com o equívoco do aumento, quase uma fraude eleitoral, de aumentar a folha de pagamento em 70%, esquecendo-se da isonomia para aposentados e pensionistas. É o primeiro sinal de incapacidade do Pezão. É um governo de extrema incompetência. O governador é incompetente, não sabe argumentar, não tem força política. Ao governo do Estado falta tudo. Pezão estava preparado para governar Piraí. Ele não estava preparado para defender o Estado do Rio de Janeiro dentro da Federação Brasileira. A reprovação das contas de Pezão por unanimidade no TCE e o não repasse, entre parênteses, do 10º, nas datas certas aos poderes, caracterizam crime de responsabilidade. Eu vejo com enorme preocupação
essas declarações do presidente dessa casa, Jorge Pisciani. E a preocupação se dá em função, deputado Lucinha, dele ser do mesmo partido do governador Pezão do PMDB, demonstrando claramente que as duas maiores lideranças do PMDB, que têm a responsabilidade sobre os destinos e a qualidade de vida de 17 milhões de fluminenses, está praticamente sem chance de chegar a um bom termo. Eu não me engano, nem me deixo levar tanto por essas palavras, porque já vi aqui o presidente Jorge Pisciani com um discurso semelhante a esse. Talvez não tão incisivo, mas semelhante a esse, em que abertamente criticou o governador Pezão, inclusive sentado naquela cadeira. E mesmo depois dessas críticas, tratorou aqui o povo fluminense e principalmente o servidor público, aprovando, com auxílio dos partidos da base e principalmente do PMDB, medidas que sacrificam em muito o servidor público e sacrificam em muito o povo do estado do Rio de Janeiro. Então agora, quando vejo essas medidas aqui, essas falas aqui do presidente dessa casa, eu não me impressiono tanto exatamente com essas falas. Mas me preocupo porque sei que essa dita incompetência do governador Pezão de propor soluções para o nosso estado, ela tende a agravar, com certeza, à medida que temos declarações como essa, que eu digo, do segundo político em importância do PMDB no estado do Rio de Janeiro, presidente dessa casa. E me preocupo, não pelo PMDB, não pelo próprio Legislativo. Me preocupo por fatos que acontecem em decorrência desse desmazelo, dessa incompetência em gerenciar o estado do Rio de Janeiro. Uma delas, o deputado Márcio Pacheco apresentou aqui ontem, e que me marcou muito, quando ele coloca aqui fotos de um abrigo que teria que ter sido financiado pela Fundação Leão XIII e pelos órgãos de assistência social do Estado, e que deixou de ser pelo não repasse dos recursos, destinando aqueles abrigados que teriam, repito, que estar tutorados pelo Estado, estar sendo amparados pelo Estado, a uma degradação, uma condição subhumana, no meio do cocô, no meio da falta de comida, no meio, acima de tudo, da perda da dignidade humana, patrocinada por esse governo do PMDB. Vemos também a situação caótica dos hospitais públicos, em que pessoas estão morrendo nas filas, como já constatou aqui a Comissão de Saúde dessa casa, por falta de médicos, por falta de enfermeiros, por falta de medicamentos. Essas pessoas estão nessa situação por conta da incompetência desse Estado do Rio de Janeiro, de quem gerencia o Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu quero botar no mesmo saco todo o governo do PMDB. Isso dito aqui pelo presidente dessa casa. Poderíamos falar aqui também, como já abordamos de outras vezes,
a situação da escola pública, em que um outro incompetente chamado Wagner Victor destrói a educação pública desse Estado. Então não tem nada que se livre dessa sanha que se instalou aqui no Estado do Rio de Janeiro. Uma sanha de governantes que não estão preparados para essa função. Claramente não estão preparados. Mas em função disso, de querer usar aquela cadeira para se proteger de acusações judiciais, como já está sendo noticiado na imprensa, para se proteger, não medem esforços para permanecer, acreditando que vão escapar daquilo que lhes vai ser cobrado. Porque, na verdade, senhora presidente, isso está acontecendo não é só pela incompetência, mas são erros que se acumulam desde Sérgio Cabral, desde essa política deletéria, insana, de gerar isenções fiscais, sem pensar no Estado do Rio de Janeiro, mas pensando exclusivamente nos apoiamentos de campanha. Então isso, a causa básica está lá, e se acumula em função dessa tão decantada e tão falada declaração do presidente dessa casa, ressaltando a incompetência do governador, que é do seu próprio partido. Obrigado, senhora presidente. Próximo orador, deputado Eliomar Coelho. Senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Fatinha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pelas TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, eu acho que nós fomos tomados pela perplexidade. As declarações na Rádio CBN do presidente desta casa, ao desenhar o cenário atual do governo do Estado do Rio de Janeiro. Incompetente, não faz nada, não cumpre aquilo que é acordado, ou seja, eu uma vez cunhei uma frase aqui dizendo que o governo era desbussolado. Hoje o presidente da casa foi além disto. Agora só que o que eu estou vendo é o seguinte, a perplexidade que toma conta da gente está tendo um efeito contrário. Porque o efeito que deveria produzir de fato no Legislativo do Estado do Rio de Janeiro era hoje, praticamente, quase a totalidade dos deputados desta casa está presente em plenário discutindo esta situação. Discutindo esta situação. E o efeito está sendo contrário. Só tem a deputada Fatinha que está presidindo e a deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo. Mas ninguém, quer dizer, provavelmente deve estar em algumas reuniões aí, né, particulares. Mas devia estar havendo era discussão aqui nesta casa. Primeiro para saber quais as razões que justificam exatamente o pronunciamento do presidente da casa. Tem algumas coisas lá que nós não concordamos de forma alguma. Nunca concordamos. Então, aquele negócio, como eu sempre falo, debaixo deste angu deve ter muito siri, e siri gordo. Entendeu? Não é isso daí. Quer dizer, como chamar o governo de incompetente? Há quantos meses nós estamos aqui nesta tribuna dizendo que o governo é incompetente? Há quantos meses nós estamos nesta tribuna aqui dizendo e apresentando propostas concretas para a retirada das dificuldades na superação dos problemas existentes no Estado do Rio de Janeiro?
a questão da CPI dos benefícios fiscais que nós apresentamos aqui nesta casa. Porque na medida que você realiza uma CPI e que esta CPI seja bem trabalhada, você consegue ter nas suas mãos o diagnóstico quase que completo, necessário e suficiente para você trabalhar propostas concretas de superação da crise que vive o Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma admitir. Eu acho que a coisa mais criminosa que este governo faz é deixar de pagar o servidor público que está sem receber abril e maio. Nós estamos no mês de junho. Os aposentados da UERJ não recebem, há três anos que não recebem aumento. E mais, o pior é que não há uma informação a este servidor público dizendo quando é que vai ser regularizada a situação deles. Agora todos eles aí encalacrados, porque as contas que chegam no início do mês, se você não pagar, o banco não quer nem saber a justificativa, é juros em cima. E juros escorçantes. Então eu acho que nós temos que discutir essa questão do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, também é uma coisa que nos deixa com o pé atrás. Por que a declaração do presidente da casa veio hoje? A semana que vem é a última semana de funcionamento da casa, porque depois vem um recesso. E a gente sabe que numa semana provavelmente não dá para se resolver os problemas que são apontados como responsáveis pela crise que se abate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que está faltando aí alguns esclarecimentos. Esclarecimentos que têm que ser dados para o conjunto da casa. Tem que ser dado. Porque não é com declarações à imprensa, mas sem colocar os pés aqui, que isso deva funcionar. Nós não podemos admitir. Eu me considero desrespeitado como deputado do Estado do Rio de Janeiro, e o presidente dando declarações, chamando de incompetente, dizendo que a salvação do Rio de Janeiro ou é uma intervenção federal ou então um impedimento do governador, sem nós, deputados e deputadas desta casa, temos conhecimento o que está servindo de base para fundamentar exatamente esse tipo de declaração, esse tipo de proposta apresentada. Não, companheiro, eu acho que é devagar com andor que o santo é de barro, nosso presidente Fatinha. Devagar com andor que o santo é de barro. Não é? Aqui tem pessoas que pensam, aqui tem pessoas que compreendem as situações, aqui tem pessoas que têm compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade. O que, aliás, esta casa tem falido nesse tipo de proposta concreta e real para atender os reclamos. Não. Eu acho que nós temos que tomar uma atitude. A semana que vem, logo no início dos trabalhos, nós devemos ter uma resposta. A resposta que o Legislativo espera do chefe do Legislativo. Aliás, essa resposta, ou a resposta que nós queremos, é exatamente saber quais as razões que justificam esse tipo de pronunciamento que foi dado hoje à Rádio CBN. O pronunciamento a ser dado à Rádio CBN como chefe do Legislativo devia ser dado após ter havido uma conversa com todos os deputados e deputadas desta casa. Se isto não aconteceu, pode ficar certo. Está aí também eivado de equívocos essas atitudes. Eram essas considerações que eu gostaria de cadastrar. Próximo orador, deputado Carlos Osório. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna da Assembleia Legislativa para discutir
a gravíssima declaração ou declarações dadas na manhã de hoje pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani. Todos nós, deputados, deputadas e a sociedade carioca e fluminense, acompanhamos a entrevista do chefe de poder, eu diria que com surpresa e estupefação. Não pelos dados lá colocados pelo chefe do Poder Legislativo, porque todos eles são de conhecimento público de todos os parlamentares dessa casa, mas do presidente vir a público de uma maneira tão intensa, colocar uma situação de gravidade que passa o Estado do Rio de Janeiro com muita clareza e na linha do que pensa a bancada do PSDB e aqueles parlamentares que fazem oposição ao governo do Estado nessa casa. O chefe do Poder Legislativo não usou meias palavras. O chefe do Poder Legislativo disse com absoluta clareza que o atual governador do Estado do Rio de Janeiro não dispõe mais de nenhuma condição para seguir governando esse Estado, seja por incompetência ou inépcia administrativa, seja por ter cometido, com muita clareza, crime de responsabilidade na condução do seu cargo executivo. O que o presidente da Assembleia Legislativa colocou é um pouco do que nós venhamos acompanhando, criticando e alertando ao longo das últimas semanas e últimos meses. Esse governo do Estado acabou. Não existe mais credibilidade nem autoridade para levar adiante o Rio de Janeiro. O Poder Legislativo foi extremamente diligente no enfrentamento da crise do Estado, fazendo o seu papel, dando a sua cota de sacrifício e aprovando um conjunto de legislações a pedido do Poder Executivo, muitas que nós julgamos equivocadas, com voto contrário da oposição, mas foram aprovadas, em linha com o acordo que foi firmado com o governo federal no âmbito do chamado Plano de Reequilíbrio Fiscal do Estado. Ora, compromissos com esse parlamento e com a população carioca e fluminense foram rompidos nesse processo. Compromissos assumidos de público, do alto da cadeira da presidência da LERJ. E eu vou aqui dar o mais emblemático. Foi dito à população do Rio de Janeiro, foi dito aos deputadas e deputados na sessão que votou a autorização para alienação das ações da SEDAI, que nenhuma outra medida seria votada no âmbito da recuperação fiscal do Estado sem que os salários estivessem colocados em dia. Os salários, como era óbvio, já se prever naquele momento, não foram colocados em dia, se rompeu a promessa e se colocou outras matérias em votação, como, por exemplo, aquela que eleva a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Depois foi dito aos deputados, quando da aprovação dessa matéria, que com essa aprovação estava concluída todo o arcabouço legal para viabilizar a assinatura do entendimento com o governo federal. E agora o governador do Estado vem a público e diz que isso não é verdade, que o Ministério da Fazenda está exigindo a aprovação da Lei de Tetos dos Gastos, que seria desnecessária, conforme o compromisso do Poder Executivo perante o Poder Legislativo, pela aprovação do aumento previdenciário de 11% para 14% e também do aumento da contribuição patronal de 21% para 28%. Ora, senhoras e senhores deputados, quando o chefe do Poder Legislativo vem a público e diz que o governador cometeu o crime de responsabilidade, e esse crime de responsabilidade foi atestado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou por unanimidade as contas do Estado em 2016, não existe mais nenhuma alternativa ao Poder Legislativo fluminense, a não ser que a Comissão de Orçamento
aprecie o mais rápido possível o parecer do Tribunal de Contas, vote esse parecer e que ele venha ao plenário para que as contas do governo possam ser recusadas e, a partir daí, possa ser definitivamente concluída o processo de afastamento do governo do Estado. A bancada do PSDB foi extremamente responsável durante todo esse processo. Nós não apresentamos o pedido do impedimento do governador no início do ano, diferentemente de outros partidos de oposição, porque entendíamos que faltava a base de comprovação legal que só poderia ser dado através do parecer formal do Tribunal de Contas do Estado. Quando o Tribunal de Contas, por unanimidade, rejeita as contas do governador, aí sim existe a materialidade para o pedido de impedimento e ele foi apresentado pela bancada do PSDB com a assinatura de todos os seus componentes, do nosso líder deputado Luiz Paulo, da deputada Lucinha, do deputado Silas Bento e a minha assinatura. Protocolamos esse pedido e hoje na casa se somam outros dois, o pedido do PSOL e o pedido do Movimento dos Servidores Públicos do Estado. Senhoras e senhores deputados, nós requeremos que o presidente da Assembleia Legislativa compareça na próxima sessão legislativa da terça-feira, para que, da cadeira de presidente da LERJ, ele poder explanar com absoluta clareza a sua visão sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que ele confirme aqui diante dos deputados estaduais o seu entendimento que o governador cometeu sim crime de responsabilidade. E também para que nós possamos ter uma data definida para a votação das contas na Comissão de Orçamento e consequente encaminho dessas contas para apreciação do plenário. O que nós não podemos permitir é que o Rio de Janeiro siga sangrando em praça pública, porque enquanto sangra em praça pública o nosso Estado, com a paralisia do governo, com a falta de serviço à população, com o caos na saúde, com a paralisação de todas as nossas universidades, com o desastre na educação e com o colapso na área de segurança, quem está sofrendo as consequências desse desgoverno é a população carioca e fluminense. São os 17 milhões de cidadãos desse estado do Rio de Janeiro. Nós temos a obrigação, na representação dos cariocas e fluminenses, de agir rápido. Já existe a materialidade para o afastamento do governador. Nós do PSDB não aceitamos essa história que muitos tentam de usar a crise como escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. A crise que vive o Estado do Rio de Janeiro não nasceu de geração espontânea nem por ato divino. Foi ato de gestões sem compromisso com a responsabilidade fiscal, por incompetência, por corrupção e principalmente pela quebra dos princípios básicos da contabilidade pública e pela responsabilidade de alocação correta dos recursos, como manda a Constituição do Estado, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, alerto aqui do alto dessa tribuna, não podemos postergar mais essa situação. O Rio de Janeiro não pode continuar paralisado. É nossa responsabilidade chamar aos governantes a sua responsabilidade e iniciar imediatamente o processo de impedimento do governador e do vice-governador do Estado, que foram corresponsáveis pelo descalabro das contas de 2016. Senhores deputados e senhoras deputados, não há alternativa. Cada dia que se perde na avaliação dessa questão é mais sofrimento para a população do Rio de Janeiro. Não adianta achar que não agir e empurrar com a barriga vai resolver o problema. Todas as respostas e promessas foram feitas em vão. Sofrem os servidores com salários atrasados, sofrem aposentados e pensionistas e sofre principalmente a população desse Estado que não tem mais governo, que não tem mais condições de sofrer dessa maneira e que perdeu a esperança no futuro. É nossa responsabilidade e nós não podemos fugir a ela. Nós requeremos o imediato afastamento do governador e do vice-governador do Estado. Requeremos que a mesa diretora da LERJ, depois do pronunciamento hoje do presidente da Casa, coloque para frente e aceite o pedido que o PSDB fez de abertura de impeachment da chapa do governador e do vice
para que a gente possa encerrar esse sofrimento, encontrar um novo caminho e buscar virar essa página. Não há saída para o Rio de Janeiro com esses governantes. Não há saída para o Rio de Janeiro sem o resgate da credibilidade da autoridade pública. Não há saída para o Rio de Janeiro sem o fechamento com o acordo do governo federal. Agora, um governador desacreditado, sem credibilidade, sem autoridade, não tem condições de levar essa agenda adiante. Por isso, senhora presidente, nós esperamos terça-feira, na cadeira da presidência, o presidente da Assembleia Legislativa para que confirme tudo o que ele disse hoje ao meio de comunicação e possa dizer aos deputados que está acatado, está aberto o processo de impedimento do governador e do vice-governador do Estado. Essa é a nossa responsabilidade, é assim que vamos nos conduzir. E, senhora presidente, a hora é muito grave, a crise é muito grande. E nós não podemos faltar à população do Rio de Janeiro nesse momento de tanta aflição. E resolver o problema é enfrentá-lo de frente, reconhecer que ele existe e dizer adeus, tchau para o governador, porque ele não tem mais condições de governar o Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente. Próxima oradora, deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Nobre deputada Fatinha, alô? Nobre deputada Fatinha, que preside os trabalhos aqui nesse momento. É um momento muito delicado que nós estamos vivenciando no dia de hoje. E digo isso porque a crise do Estado de Janeiro já vinha desde 2015. Final de 2014, início de 2015, já se apontava que o Rio de Janeiro ia passar por uma grave crise econômica. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Me recordo que em 2015, a bancada do PSDB, nobre deputado Osório, por diversas vezes, na reunião de colégio de líderes, eu, conjuntamente com o deputado Luiz Paulo, apresentávamos propostas alternativas para que o Estado pudesse enfrentar a crise que estava por vir. Pois bem, o governador Pezão, pela sua incompetência, pela falta de gestão, pela falta de seriedade com a coisa pública, está levando ao cidadão fluminense, à população do nosso Estado, ao desespero. Iniciando pela questão dos aposentados e pensionistas, que estão sem receber. E quando ficam sem receber salário, deixam de cumprir com as suas obrigações. Tem muitos funcionários, pensionistas e aposentados, que não conseguiram pagar sua conta de luz, que tiveram a sua conta de energia cortada. Essa crise econômica do Estado do Rio de Janeiro, ela tem nome e sobrenome. Começa ali da época do Cabral. E depois veio a gestão do atual governador Pezão. E as declarações hoje do presidente da nossa casa, do nosso Poder Legislativo, do nobre deputado Pisciani, é justamente para mostrar a realidade da crise, o tamanho dessa crise. O presidente Pisciani, com essas declarações, coloca à vista de todos os parlamentares dessa casa que não tem outra saída para esse governo, ou para esse desgoverno do Pezão. Não tem outra saída a não ser reprovar as contas de 2016. Mostrar para a sociedade que esse parlamento aqui, ele cumpre com aquilo que é destinado. O Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2016 e essa casa aqui, através da Comissão de Orçamento e através do plenário dessa casa, tem que rejeitar as contas do governador. E aí sim, abrir o processo de impeachment, porque ele não tem mais condição de governar o nosso Estado. E falo isso com muita tristeza, porque quem sofre é o povo, é o trabalhador, é o funcionário público, é quem precisa do atendimento da área da saúde, que não encontra. É a nossa área da educação, que é deficitária, que o professor não tem estímulo, que está sem salário. Aí você vê na área da segurança pública, a situação que se encontra no nosso Estado, a violência batendo na porta de todos nós a todo momento, da Zona Norte à Zona Sul, a Baixada Fluminense para o interior. É um desgoverno. E nós temos aqui nessa casa que discutir com seriedade e assumir a responsabilidade de fazer esse processo do impeachment do governador Pezão. E vejo que o presidente da nossa casa,
deputado Pisciani, sem dúvida nenhuma, teve razões suficientes para dar essas declarações que ele deu hoje na Rádio CBN. Que eu me recordo que ele já havia assumido um compromisso com os partidos aqui dessa casa, que não iria votar o aumento da alíquota de 11% para 14%, enquanto os salários dos servidores não estivessem em dia. Ele falou isso na reunião do Colégio de Líderes. Mas ele veio aqui a essa casa, presidiu a sessão, que aumentou de 11% para 14%, porque naquele momento ali, eu acho que era a última esperança que se tinha de dar ao governo a possibilidade de se refletir e, ao mesmo tempo, resolver os problemas financeiros do nosso Estado. E naquele momento foi aprovado o aumento da alíquota de 11% para 14%, do funcionalismo público e do patronal, de 22% para 28%. E com isso, teve um total desequilíbrio. Nós passamos aqui nessa casa aqui, diversos deputados dessa casa aqui, votaram com as mensagens do governo, que vieram do gabinete do governador, mensagens totalmente equivocadas, que não traziam rumo para o nosso Estado. E nós estamos vendo isso de perto. E mais uma vez, eu tenho que me reportar aqui ao conjunto de deputados dessa casa. Nós votamos aqui matérias impopulares. Votamos matérias impopulares aqui. Eu sempre votei contra as propostas de iniciativa do governo por discordar, por entender que não era saída, que não ia resolver o problema da crise, ia agravar cada vez mais a questão da crise. Mas teve companheiros aqui que votaram medidas impopulares e que estão vendo que hoje não adiantou para nada, que não surtiu efeito nenhum. A questão da privatização da SEDAI foi aprovada aqui nessa casa. E do que deu? Não deu em nada. A crise financeira é aguda. O deputado Luiz Paulo, que é líder do meu partido, o PSDB, inúmeras vezes colocou a posição da bancada do PSDB, colocando com clareza que fosse importante para aumentar, resolver o problema financeiro do Estado, que fosse uma matéria importante para dar essa oportunidade de melhorar a gestão do Estado, que o PSDB votaria a favor. Agora, matérias que não iam resolver o problema, que ia agravar mais ainda a situação financeira, que era apenas um paliativo por parte do governador, nós votamos contra. E mais alguns partidos aqui nessa casa que também votaram contra, deputados que também, de forma independente, votaram contra. Há medidas que foram encaminhadas pelo governador Pezão. Então eu, como deputado estadual, eu vejo que o presidente da nossa casa, deputado Jorge Pisciani, virá à casa semana que vem para ter uma reunião no Colégio de Líderes ou ter uma conversa mais formal, mostrando ao conjunto de deputados dessa casa o que levou a dar essas declarações à imprensa no dia de hoje, através da Rádio CBN. Porque eu concordo que tem que ter o impeachment. Não tem mais condições, esse governo acabou, não tem mais legitimidade. Não investiu o que deveria investir na saúde, e o nosso povo padece por falta de atendimento. Os funcionários da saúde estão sem receber, igualmente da UERJ. O PEDERNEST está agoniando, porque não tem mais como atender a população. Então, nesse momento de crise que nós estamos vivenciando, é que nós temos que apostar, sim, na mudança dessa gestão, para acabar com esse governo, que foi um governo que só trouxe para a população do nosso Estado só sofrimento e tristeza, que não teve avanço em área nenhuma. E eu me recordo, deputada Fatinha, que aqui nessa mesma tribuna aqui dessa casa, na gestão do governador Cabral, lá atrás eu falava, isso que estão fazendo hoje, daqui a 5, 6 anos vai explodir. E explodiu no governo do PMDB, no governo do Pezão, das incoerências, da falta de visão, de gestão, pelos erros que foram cometidos, pela falta de entendimento que teria que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto, gerar emprego para poder melhorar a economia do nosso Estado. Então, no momento do dia de hoje, eu estou aqui para dizer que esse governo não tem mais legitimidade. Pode ter tudo quanto é tipo de bombeiro, mas não tem mais legitimidade, porque o próprio presidente da nossa casa, do Poder Legislativo, colocou com muita clareza na entrevista da CBN, que acabou. Então, a comissão de orçamento, cabe o que é a comissão de orçamento? Votar o parecer contrário às contas do Pezão. E depois vai fazer com que esse parecer da comissão de orçamento venha a ser votado aqui nessa casa, por todos os deputados aqui dessa casa, que todos nós sabemos que tem responsabilidade, todos nós sabemos que é um processo duro,
principalmente colocar para a nossa sociedade que o governador não tem mais condição de governar o nosso Estado. Que teremos que fazer um processo duro através do impeachment, retirar o governador para que se possa ter a oportunidade de tentar melhorar a gestão financeira, aumentar a arrecadação. Portanto, eu deixo a população fluminense de que espero que semana que vem, com a vinda do presidente aqui nessa casa, possamos conversar, discutirmos com profundidade quais serão as formas de sair dessa crise. Quais serão as saídas para sair dessa crise, para dar uma luz no fim do túnel, para o funcionalismo público, para o aposentado pensionista, para a sociedade como um todo. É isso que eu espero, que o presidente esteja aqui semana que vem e nós, enquanto parlamentares, possamos cumprir com o nosso papel. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão.